Olá, pessoal. Esperando vocês. Estamos aqui ao vivo. Vamos chegando. Enquanto isso, eu vou tomando aqui a minha água. Vamos ver quem é que vem hoje aqui para esse tema tão importante para a criança de primeiro setênio, que é a preparação para a alfabetização. Então, quem for chegando, venha preparado, pegue seu lápis, seu caderno, porque vai ter muita coisa legal que eu vou deixar aqui para vocês hoje nessa live. E também vão entrando, se começando a gostar, já chama os amigos, vai mandando aí no aviãozinho, convidando as pessoas que vocês acham que é interessante para ouvir esse assunto. Então, eu vou começando. E como preparar a criança de primeiro setênio para a alfabetização e letramento. E a alfabetização, ela tem diferença, né? O letramento e a alfabetização, apesar deles caminharem juntos e parecerem ser a mesma coisa, mas uma é uma coisa e outra é outra coisa. É importante que sejam trabalhados juntos. Isso é de fato, né? Mas a alfabetização, ela é a codificação e a decodificação dos nossos símbolos do alfabeto, né? E aí é aprender a identificar as letrinhas, a escrevê-las. O letramento, ele é bem mais amplo, porque ele é a capacidade que a gente tem de organizar um discurso, de refletir sobre determinado assunto, né? E aí também a interpretação de textos, fazer uma leitura, né? Quando a gente faz uma leitura de mundo e trago isso, eu passo isso para outra pessoa, isso é um letramento, né? Então, como que a gente trabalha essa alfabetização e letramento nessa criança de primeiro setênio? E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui nessa live hoje. Deixa eu ver aqui uma coisa. Porque para a criança, ela não ter dificuldade na alfabetização, ela precisa ter amadurecido alguns aspectos. Então, a coordenação óculo-manual, a coordenação motora ampla, coordenação motora fina, ela precisa já ter desenvolvido isso, ter integrado as barreiras medianas. Então, o que são essas barreiras medianas, né? São as linhas que, que diz que em determinado momento aqui é em cima, aqui é embaixo, que define a lateralidade, o que é direita, o que é esquerda, né? Tem uma linha imaginária aqui que diz que de um lado é direita, do lado é esquerda. Tem uma linha imaginária aqui que diz que aqui é frente e aqui é atrás. Então, a criança ela precisa ter amadurecido isso já antes de ser levada a esse ensino das letrinhas e dos números, desses códigos. Essa noção espacial e temporal, então, ter essa noção do espaço, né? Ter ganho já essa inteligência espacial e também temporal, saber que quando era ontem, o que é agora, o futuro, o que é depois, tá? Então, deixa eu ver por que não tá subindo aqui só um pouco. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, vamos lá, vamos dando sequência aí. Olá, oi.
Deixa eu ver aqui. Às vezes eu me enrolo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Tá bom. Então, além dessa noção espacial e temporal, a criança ela tem que ter desenvolvido também a fala, porque se a criança tem dificuldade na fala, em falar, se ela não articula as palavras, ela vai ter dificuldade na hora de escrever o seu pensamento, né? Porque a escrita é isso, mesmo que eu esteja lendo, mesmo que eu esteja copiando, tem algo que é formulado no meu pensamento, na minha mente, para que eu traga isso para um movimento, né? E deixar isso registrado. Então, muitas dificuldades que a criança apresenta na hora da escrita é por ela ter dificuldade na fala. Então, ela tem que ter amadurecido esse aspecto também, tá? E aí, desenvolvida a capacidade de escuta, saber ouvir. Então, além de saber ouvir, ela tem que saber processar isso que ela escuta, porque aí também mora um perigo na aprendizagem. Às vezes a criança é imatura, ela ainda não desenvolveu essa capacidade no processamento auditivo, e aí ela vai apresentar dificuldade, né? E às vezes é algo que precisa ser olhado mais a fundo por um profissional, mas é importante olhar para isso, né? Outra coisa que a criança tem que ter para que ela tenha esse aprendizado já estar conseguindo controlar a sua capacidade motora, tá? Então, oi Thaís, oi Mônica, bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. Então, aí a criança, se ela não se controla ainda, se ela não controla seus membros, e ela não consegue parar e ficar quieta, ela não vai prestar atenção. Porque para prestar atenção, eu preciso estar com o meu corpo quieto. Se eu tenho a necessidade, se o meu corpo me chama o tempo inteiro para outra coisa, para algo, seja para fazer alguma necessidade corporal, ou ir ao banheiro, ou se está com sede, se a criança está com sede, ela vai estar sempre pensando em estar bebendo um copo d'água, né? Então vai estar tirando a atenção daquilo ali. Para prestar atenção, eu preciso estar com o meu corpo quietinho, porque senão a atenção ela vai ser o tempo inteiro desviada e não vai ficar ali naquilo que é necessário para prestando atenção naquilo que o professor está passando, naquilo que ela precisa copiar ou ela ler. Ela precisa estar com seu corpo calmo. E aí, como que a criança ela adquire essas capacidades? Né? Como que eu posso favorecer essa criança de primeiro setênio? Porque até nas leis da educação hoje, né? A BNCC, e ela fala isso, que o foco da alfabetização e letramento é para acontecer nos primeiros anos do ensino fundamental. Não é na educação infantil. Na educação infantil, eu promovo a criança ganhar autonomia, ganhar noção desse espaço, se apropriar do seu corpo. Agora, o texto está ali, cada um faz a sua interpretação, né? E aí, ao longo desses anos, eu trabalhando com as crianças, que eu trabalhei muito tempo com as crianças de primeiro setênio, né, numa sala de jardim. Hoje eu trabalho ainda mais com os pais, dando mentoria, consultoria para os pais de primeiro setênio, e tô com a turminha do segundo ano, né, que eu levei, tô trazendo essa turminha que estava comigo no primeiro ano e agora está no segundo ano. E cada vez mais eu vejo
como as crianças que têm esse tempo de amadurecimento, que têm esse ambiente propício para se apropriar do corpo, para ganhar esse espaço, para ter esse amadurecimento dentro do seu tempo, do seu ritmo, como que elas se desenvolvem, como é rápido. E a leitura que faz do mundo, essa interpretação das vivências que tem, como que é favorável para essa criança que tem, que teve, né, essa possibilidade de vivenciar uma infância mesmo, com tudo que ela tem de direito. Então, gente, olha, vocês podem convidar, por esse aviãozinho aí, convidar pessoas para estarem aqui ouvindo esse assunto, né? Porque eu vejo como uma necessidade esse tema muito necessário hoje em dia, né? Principalmente que as crianças estão em casa com as famílias, com os pais, e às vezes os pais querem logo, não compreendem por que a criança não está fazendo já a leitura, a escrita, e aí eles ficam ansiosos, preocupados, às vezes procura profissionais, e às vezes até os próprios, alguns profissionais também têm essa aceleração, têm uma ansiedade para que a criança aprenda logo, sem olhar para esses aspectos, né? E aí, às vezes, é sujeito dificultar a vida acadêmica desse ser humano em desenvolvimento para o resto da vida, por uma ânsia desnecessária, né? Porque aprender a ler e a escrever você vai poder fazer em qualquer momento da vida. E eu cito um exemplo que eu adoro, porque é um exemplo que faz parte da minha vida, e eu tenho uma admiração e porque eu não queria chamar orgulho, uma satisfação de saber que isso aconteceu com minha mãe, porque a minha mãe, ela aprendeu a ler depois que criou a gente, eu e os meus irmãos, né? Depois que a gente estava crescida, a gente sabia ler, ela tinha o maior esforço para que a gente aprendesse, mas ela não sabia ainda. E ela aprendeu depois que ela criou e foi lá, fez o que tinha que fazer, fez o supletivo. Hoje ela é aposentada, isso não impediu ela de arrumar um emprego, de viver, de se desenvolver na vida dela, né? Hoje ela é aposentada do IBAMA e é um exemplo que é bem próximo de mim, de como um ser humano que ele não vai ser prejudicado na vida dele se ele não aprender a ler e a escrever agora, logo. Agora, se ele não adquirir essa apropriação do corpo e se ele não adquirir a apropriação do espaço e do tempo, ele vai ter muita dificuldade na vida. Muita. E algo que é para conseguir agora, né? Porque tem essa tarefa básica da primeira infância, que é fazer isso, é ganhar autonomia, saber utilizar o seu corpo para viver nesse mundo. Então, tem coisas que são, pela natureza, pelo desenvolvimento infantil, é amadurecido nesse tempo. Se não for amadurecido nesse tempo, depois vai dar muito mais trabalho. E é sujeito a criança desenvolver alguns transtornos, algumas dificuldades, como dislexia, hiperatividade, porque ela não foi respeitada no seu tempo e não foi colocada num ambiente propício que favorecesse o seu desenvolvimento. Então, a gente vai olhar para isso aqui com calma, para vocês entenderem isso aí, preservar as crianças. Não precisa pressa nesse quesito, tá? Não, isso quanto mais cedo, melhor. Como é que começa? Como que a gente começa a preparar a criança de primeiro setênio para a alfabetização e letramento? Com certeza não é dando letrinhas, não precisa dar letrinhas para a criança de 1 ano,
2 anos, não precisa. Ela pode passar por esse momento sem estar vendo o que é um A, o que é um B, ela não precisa disso. Como que ela, de 3 anos, 4 anos, ela não precisa ver letrinha. E aí começam as dificuldades, porque eu vou mostrar para vocês. A criança pequenininha, a primeira coisa, ela não tem a lateralidade definida. Para ela escrever, ela assinar o nome dela, ela tem que definir uma mão, porque ela vai aprender a usar o seu corpo para a escrita, né? Para deixar aquele registro. Então, quando a criança é pequenininha, 2 anos, ela pega no lápis e ela vai fazer um movimento caótico, porque ela está... Desenvolvimento é uma ebulição, né? Cada hora ela cresce muito rápido. E aí, se a gente observa uma criança pequenininha com um lápis na mão, ela não faz um movimento aqui, ó, assim. O movimento que ela faz é um movimento com todo o braço, né? É com tudo isso aqui. Então, ela faz todo o movimento dela com o braço todo, que é com a coordenação, ela usa, ela tá nessa coordenação motora ampla. Então, primeiro ela desenvolve esse amplo aqui, que é com o braço todo, para depois chegar nessa fina, que é esse movimento só com esse punho aqui, ó. A gente pode ver que fazendo esse movimento aqui, eu não tô utilizando isso aqui, ó. Isso aqui tá parado. Esse membro aqui todo, né? O braço todo. Mas a criança pequenininha, como ela não tem isso aqui, quando ela vai fazer o movimento, ela faz o movimento com o corpo todo. Então, a criança, ela já escreve quando ela é pequenininha. Se você der um lápis para ela, ela vai botar no papel o que está acontecendo no corpo dela. E isso pode ser tema para uma outra live, que é com relação a esse desenho da criança de primeiro setênio, esse registro que a criança faz. Se vocês tiverem interesse nisso, vocês deixam lá, mandam um direct para mim, que eu me preparo para a gente conversar sobre isso em outro momento. Mas é importante, eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês entenderem que é um processo, a criança ela precisa amadurecer alguns processos antes de chegar nessa pega. Porque se ela não amadurece essa pega fina, se ela é logo solicitada para cá antes de ser aqui, ela vai ter dificuldade aqui, por uma falta de amadurecimento mesmo corporal, físico, tá? Então, não precisa da letrinha para a criança, porque se ela tiver tempo de fazer de chegar nesse corpo, de fazer toda a movimentação, ela fortalecer essa coordenação motora ampla, né? Para depois chegar aqui, quando ela chegar nessa fina, ela não vai ter dificuldade para nada, para entender, para codificar, para decodificar esse nosso código alfabético. Ela não vai ter problema nenhum com isso. Tá bom? Ela se prepara por si só, a criança pequena. Ela traz uma inteligência corporal, uma inteligência no corpo. Enquanto o pensar está adormecido, a gente não vai poder exigir da criança uma reflexão. Às vezes eu vejo, né? Até profissionais indicando também, e mães, assim, coloca para pensar. Se fez algo que não devia, uma criança com 3 anos, se fez algo que no nosso julgamento não era para fazer, então vai ficar sentadinho aí para pensar. Criança pequena, ela pensa com o corpo dela. Então, ela pensa e faz, ela pensa fazendo, ela deseja fazendo, ela é toda querer, ela está numa volição ininterrupta, né? Então, a criança, ela se prepara. Quem se prepara é a própria criança. O que o adulto faz é proporcionar, dar para ela o ambiente necessário para que ela se desenvolva. Então, olha, tem uma coisa, quando a criança é pequenininha, um bebê,
ela não tem os movimentos reflexos, né? Então, algumas dificuldades de aprendizagem, quando a criança está com 7, 8 anos, aparece por negligência dessa criança quando ela era bebê e precisava integrar os movimentos reflexos. Então, o que é isso? O que são esses movimentos? Por exemplo, quando a criança nasce, ela tem um movimento aqui, né, nessa região da boca que ela vai sugar o leite. Então, ela tem um movimento aqui, tem uma força muito grande aqui na boca. É capaz de, se botar o dedo na boca, a criança suspende a criança pela boca ou na mão. Quem já pegou na mãozinha do bebê, se botar o dedo lá, ele é uma força, né? Às vezes, quando agarra no cabelo para soltar, dá um trabalho. Então, esses movimentos que a criança traz na inconsciência, ela traz esse movimento porque ela precisa deles e ela faz reflexo porque ela não tem consciência e não tem controle. Então, o que precisa? A criança precisa de espaço para integrar esses movimentos. Então, se eu pego esse bebezinho, coloco naquela cadeira do bebê conforto, deixo ele lá, ele sai dali, vai para o carro, ou sai dali daquela cadeirinha, vem para o meu colo, e ela só fica nesse movimento e não tem espaço para se movimentar, para fazer todo o movimento necessário de fortalecimento desse corpo, muitos dos problemas já começam aí, tá? Já nesse tempo que a criança, tempo e espaço, né? E ambiente que ela precisa para se desenvolver. E aí a criança ela vai crescendo, ela vai integrando esses movimentos e ela começa a fazer agora movimentos que exigem ainda mais espaço para ela se movimentar. Então, quando ela se arrasta ou quando ela pega as coisas e joga, porque aqui, ó, ela tá fazendo um trabalho também, né, de coordenação. Então, ela pega e joga aquilo quando ela é muito pequenininha, ou a criança por ela mesma, sem a gente precisar dizer, olha, agora eu vou te dar esses bloquinhos e você vai empilhando isso. A criança mesmo, ela já pega algo e coloca, vai colocando, ou ela tira de um espaço e espalha tudo, joga tudo lá, e você bota tudo de volta e ela vai. Então, tudo isso já é um caminho preparatório para que ela está se desenvolvendo, se apropriando desse mundo para viver nele, né? E aí o letramento, o que é? Que a gente já falou. O letramento é essa capacidade que a gente tem de organizar um discurso, de fazer uma reflexão, né? De eu ter um pensamento, elaborar essa ideia e conseguir ou passar de forma verbal para outra pessoa, ou eu escrever sobre isso, né? Fazer uma dissertação. Então, se a criança ela não conquistou isso, se o ser humano, essa criança que está agora numa sala de aula de ensino fundamental, mas se ela não teve isso lá pequenininha, se ela não conseguiu se organizar enquanto era pequenininha, registrar isso no seu corpo, ela vai ter muita dificuldade depois de organizar o seu pensamento para trazer para o papel, numa contação de uma história. Ela vai ter, e isso eu vejo na prática diariamente, como o corpo da criança que não tem maturidade reflete a dificuldade de aprendizagem que ela apresenta em sala de aula, tá? Então ela vai ganhar toda essa orientação espacial, porque uma coisa que é importante mencionar, letrinha, ela tem tudo isso. A letrinha, quando eu vou fazer a letra A, aqui, ó, esse movimento, eu venho aqui do meu lado, né? Da esquerda, subo, vou lá em cima, passo, eu cruzo uma linha imaginária aqui, ó.
cruzei e vim para esse outro lado, que é para a direita. Aqui embaixo, então eu subi e desci. Eu venho da esquerda para a direita. Se a criança ela não internalizou isso, se ela não tem isso vivido no seu corpo, não é uma coisa dita. Ah, isso aqui é a direita, isso aqui é a esquerda. Não. Dito aqui não vai funcionar para a criança. Ela tem que ter isso dentro dela, no corpo dela. Ela precisa viver, ela precisa passar da direita para a esquerda. Ela precisa fazer esse movimento, por exemplo, num balanço. Então, o balanço ele vai da direita para a esquerda, né? Então, a criança ela vivenciar isso aí. Ela precisa pular. Ela tem que fazer esse movimento, a criança pequena. Subir e pular. E os pais, olha, vocês que estão com as crianças em casa agora, é importante deixar essa criança fazer esses movimentos. Ela vai querer se movimentar, pular do sofá. Então, uma criança que pula, que vai para a direita, vai para a esquerda, que gira, que faz essa vivência de tridimensional, né, por todos os lados, frente e trás. Então, na hora que ela é apresentada as letrinhas, ela vai reconhecer isso. Ela vai reconhecer o movimento, porque ela viveu o movimento. Se ela não tem isso no corpo, não tem como ela identificar. Vai dar muito trabalho para que ela perceba o movimento da letra, se ela não tem no corpo dela. Então, primeiro ela vive no corpo. A criança de primeiro setênio, ela vivencia todo essa pré-alfabetização, esse pré-letramento no corpo, tá? Então, a vivência do primeiro setênio é corporal. E ela faz isso como? Brincando. Então, é na brincadeira, e aí, se eu preparo um ambiente que eu sei que a criança ela vai se movimentar, ela vai usar a sua imaginação, porque a criança até uns 2 anos, ela brinca muito paradinha, ela ainda não se coloca nos vários papéis, nas várias profissões, ela ainda não imita. A imitação que ela faz, ela é algo muito ali corporal, né? Não aparece. Mas depois que a criança tem 2 anos e meio, 3 anos, ela agora, ela quer se colocar nos vários papéis. Então, antes de entrar nesse assunto aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, gente. Desculpa, deixa eu ver que eu acho que alguém solicitou para participar aqui. Solicitações. Tá. Eu acho que eu não tenho que fazer nada, né? É só continuar. Tá bom. Então, aí a criança, quando ela chega por volta dos 3 anos e ela agora quer imitar, usar da sua imaginação, ela precisa ter um ambiente onde ela possa se expressar através disso que ela vê no mundo e que vem para ela como uma fantasia, né? Então, ela vai ser a Branca de Neve, ela vai imitar uma bailarina, ela vai imitar a mamãe fazendo uma comidinha. Então, se eu sei disso, eu vou deixar tecidos para que ela possa usar, tocos, nada de brinquedos muito prontos para ela usar dessa imaginação e criatividade. E ela vai precisar disso depois, no ensino fundamental? Vai sim. Porque ela vai ter que fazer interpretação de texto, ela vai ter que fazer a leitura de mundo. Então, na hora que ela tiver que escrever uma história, ela tem que ter isso, a criatividade, os personagens, as imagens no seu pensamento para que ela traga para o papel. Se ela não vivenciou isso lá atrás, ela vai ser pobre de fantasia, ela vai ser pobre de imaginação e vai dar trabalho para escrever uma história. É uma criança que não tem imagem, ela não tem dificuldade na escrita,
tá? Então é importante permitir essa criança o movimento, que ela se movimente para ela ganhar o espaço. O espaço, a escrita tem relação com isso, tá? Com a noção espacial. Então, criança que tem dificuldade nessa aquisição, quando anda, bate, derruba as coisas, não tem essa noção, ela vai ter dificuldade com a escrita também. E a leitura é com essa noção de tempo, né? E a leitura, ela quer uma calma, né? Para você ler e escrever, você precisa estar com o seu corpo silenciado, né? Então, hoje, muitas crianças não conseguem parar. O professor passa lá a atividade e a criança se levanta toda hora e muitas delas não têm hiperatividade, não têm o transtorno, é uma falsa hiperatividade. E por que isso? Elas estão querendo se movimentar, elas não colocaram seu corpo em movimento. Então, esse movimento, toda criança, todo ser humano tem. E se os pais, né, ou os professores não permitem esse movimento na criança, que ela se movimente, esse movimento ele vai ser represado. E uma hora vai sair, uma hora, ou assim, ó, quem já viu, deixa eu fazer aqui em cima para vocês verem. Assim, ó, a criança que fica, ou ela escreve e fica batendo, né? Ou tá fazendo alguma coisa, até com o pezinho, mexendo o tempo inteiro. Então, essa criança, ela precisa se movimentar, tá? Isso, quanto mais tempo vai passando, mais dificuldade esse ser vai ter de aquietar seu corpo. Às vezes, vai precisar tomar medicação para conseguir acalmar esse corpo para prestar atenção. Como eu posso favorecer ainda mais essa criança, né? Então, possibilitando que ela tenha autonomia. E não é uma coisa... Gente, olha, eu fico achando uma coisa assim, é muito incrível o ser humano. Porque a gente tá tirando da criança a possibilidade dela calçar o sapato dela, vestir a roupa dela, com coisas que fazem sentido. Eu tiro isso da criança para dar para ela papelzinho para ela colar. Olha, você vai colar aqui em cima, ou você vai colocar esse fiozinho aqui dentro para você desenvolver a coordenação motora. Então, eu vejo demais isso. Os pais, as mães, os professores também desenvolvendo atividades com as crianças, quando na verdade seria muito mais rico para essa criança, para esse ser humano, se ele pudesse se desenvolver com coisas que fazem sentido. Então, calçar o sapato faz um sentido, eu dar um laço tem uma utilidade, eu estou calçando o meu sapato, eu estou vestindo a minha roupa. Agora me diga, que utilidade tem pegar um pedaço de papel e colar bolinha ali em cima, encher de bolinha com cola? Aquilo ali serve para quê? Então, o que eu passo para a criança? É um ensino desprovido de sentido. Quando chega lá no 6º ano, no 5º, eles aturam ainda até uns 10 anos, aguenta. Mas quando chega no 5º, 6º ano, começa a perder o interesse pela escola. Por quê? Não faz sentido para a vida. Para que eu vou aprender isso? Não tem uma relação com a vida prática, com aquilo que é vivo. Então, o mais importante a criança ela vai precisar ganhar autonomia, vai desenvolver essa coordenação e vai ter mais responsabilidade. Se você deixa ela vestir a roupinha dela, dar o laço no sapato dela. O que eu vejo hoje? Crianças com 7 e 8 anos que não sabem calçar o sapato, mas sabe ler fluentemente. Então, tá fora, não tá em equilíbrio o pensar com a ação. Então, essa criança que lê fluentemente, ela é tão inteligente para ler fluentemente, ela precisa ser tão inteligente também aqui, ó,
nas mãos, não pode ser desvinculado uma coisa da outra, não pode ser solto, tem que estar junto. Então, o pensar tem que caminhar juntinho ali com a ação e com o sentimento. Porque essa criança, antes de aprender a ler e a escrever, ela precisa também amadurecer aspectos emocionais. Então, ela já tem que estar sabendo lidar com as frustrações. Então, não adianta eu trazer esse mundo da leitura e da escrita e empurrar a goela abaixo da criança sem ela saber lidar com e não poder ter aquele brinquedo naquela hora, desabar num choro, sem ela saber lidar com isso, com as frustrações, sem ela saber se relacionar com o amiguinho. Então, primeiro ela aprende essas coisas básicas do ser humano, eu aprendo a lidar com a frustração, a lidar com esse choro, a esperar a minha vez. Isso é uma coisa que a criança de primeiro setênio precisa aprender antes também, né? Então, eu espero a minha vez. Tem criança que não consegue, tem uma fila ali, vai lavar as mãozinhas e ela não aguenta. Então, se essa criança que não aguenta ainda esperar para lavar as mãos, ela não vai conseguir esperar, sentar e se tranquilizar o seu corpo para prestar atenção. Então, isso é fato, tá? Além da autonomia, gente, se vocês quiserem fazer uma pergunta, tá? Senão eu vou aqui falando, não paro de falar, e enfim. Mas se vocês quiserem, fiquem à vontade e eu tô aqui para auxiliar mesmo nessa questão, tá bom? Então, outra coisa que pode favorecer são os trabalhos manuais. Então, tem uns trabalhos que é cheio de sentido, então eu não vou passar um trabalho manual para uma criança de primeiro setênio fazer que não tenha um sentido, que ela não vá utilizar depois, né? Então, é interessante passar algo para ela fazer que ela possa brincar com aquilo, né? Então, tem um pompom, eu tenho um vídeo que eu acho que o título do vídeo é Pompom Tudo de Bom. Parece até coisa de axé music. Ai, ai. Mas é um vídeo onde eu explico bem direitinho, eu conto uma historinha para introduzir essa atividade com as crianças, tá? E crianças a partir de 3 anos e meio já pode fazer isso. Então, não sei se vocês conhecem, mas é uma rodelinha assim de papelão e vai com fio de lã, a criança vai colocando e ela vai puxando, ó, e ela começa a desenvolver esse movimento aqui, que vai fortalecer a coordenação motora fina, porque depois que ela faz isso aqui, ela pode fazer um tricô de dedo, então começa a ganhar esses dedos, essas mãos começam a ganhar inteligência, né? E a gente, como ser humano, a gente precisa ser inteligente aqui também, porque é aqui na mão que está a nossa realização, a nossa capacidade de fazer acontecer, está aqui, ó, na nossa mãozinha. Então, se a gente não tem essa inteligência aqui, não adianta ter aqui, porque senão fica só no mundo das ideias, né? E a gente precisa saber trazer para a ação. Tá? Aí, outra coisa importantíssimo para a criança, depois, nesse aprendizado da leitura e da escrita, é aprender a ouvir, a escuta. Hoje isso é tão difícil para a gente, adulto também, né? Hoje está tudo tão visual, é tudo aos nossos olhos. Então, às vezes, a gente fala, o outro nem escuta, porque está olhando para a gente, mas está pensando em outra coisa, e a nossa fala fica perdida. Então, ouvir os contos, é algo que vai favorecer essa criança demais. Ouvir, sentar numa roda para ouvir uma contação de história, ouvir a mãe, o pai contar uma história. E essa história ela pode ser contada
de boca para ouvido, não precisa de um livro. Se tiver livro, tudo bem também, mas não pode ser só livro. É importante que essa criança ela possa ouvir uma história somente a mãe contando, sem estar ali mostrando as figurinhas, sem estar numa... Porque a contação de história que se dá pelo livro, ela é diferente dessa contação de história que você faz espontaneamente contando para a criança. É bem diferente, tem aspectos diferentes aí. E os estímulos causados são diferentes também, tá? Então, é bom alternar. Tem famílias, né, pais, mães, que querem só ler para a criança, que é para eles já terem o desejo de ler. Isso aí, gente, olha, não vai ajudar. Muito pelo contrário, pode até atrapalhar essa vontade de ler na criança depois. Tá? Tem criança que começa logo tão ávido, mas quando chega lá para os 7, 8 anos já está cansado, já está exaurido de tanta informação, não aguenta, tá bom? Então não precisa ter pressa com relação a isso. Se você quiser preparar a sua criança para ela se desenvolva bem na aprendizagem e nesse mundo acadêmico, né? Nesse mundo das letras e dos números, desse aprendizado, como que você pode favorecer essa criança de primeiro setênio? Sim, é você contando histórias para ela, falando poesias, rimas, né? Contando, falando bem, falando com a articulação correta, falando explicado. Não explicar as coisas para as crianças demais. Isso também acorda o pensar. Não precisa, ela pode esperar, né? Mas você conversar, contar história e fazer essa criança participar do seu dia a dia, permitir que ela tenha um espaço para brincadeira, onde ela possa se movimentar e onde ela possa colocar em prática a sua imaginação. Então, nisso tudo aí, você vai estar favorecendo que essa criança se aproprie do seu corpo, amadureça esses aspectos emocionais, sociais e físicos também, tá? Porque a criança, quando ela está pronta para a alfabetização, a gente vê no corpo físico dela os sinais que ela dá, que ela conseguiu, que ela chegou nesse amadurecimento. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham tranquilidade, calma, não precisa de pressa, não precisa não precisa estar ansioso. Deem tempo para a criança de vocês, favoreçam o ambiente onde ela está, possibilitando que ela vivencie o que ela precisa viver, que ela não vai ter dificuldade depois, quando chegar na horinha dela aprender a ler e a escrever, tá bom? Então, muito grata aí pela presença de vocês, um beijão, boa noite, valeu, Mônica. Então é isso, um beijo grande, fiquem com Deus, tchau, até a próxima, terça-feira tem mais, vamos ver qual o assunto eu coloco aí pra gente, eu divulgo o assunto da próxima terça, vejo vocês lá, tá bom? Tchau.